Este é o vídeo de número 60 sobre estudo bíblico e o 40º sobre Jó. Nesse vídeo eu falarei sobre o que Jó fez de erro grave que não devemos seguir o exemplo. Mas antes quero dizer para você que está assistindo o vídeo, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Se você ainda não me conhece, sou Inácio da Silva. Agora falarei sobre o tema do vídeo, que é o que poucas pessoas sabem sobre Jó. E quero dizer assim, como podemos ter como exemplos a ser seguido uma pessoa que tenta de todas as formas convencer seus amigos com falas completamente erradas sobre Deus. As falas que Jó direciona a Deus, nenhum líder religioso aceitaria que nós pronunciássemos essas mesmas falas dentro da igreja. Vou citar 5 exemplos das falas que Jó falou e que não devemos seguir em hipótese alguma. Primeira das 5 falas: jamais devemos pedir para Deus se afastar de nós. Jó pediu para Deus se afastar dele. Jó pediu para Deus cuidar de sua vida, deixar Jó em paz. Então Deus se afastou de Jó. E depois ele escreve que Deus não atende seu pedido. Deus atendeu. Jó pediu para ele se afastar e Deus se afastou. Capítulo 24, versículo 1, está escrito assim: por que não reserva tempos para si o Todo-Poderoso? A palavra Todo-Poderoso que Jó expressou não é para engrandecer, promover a imagem de Deus. É para negredir a imagem de Deus. Dizer, se ele é todo-poderoso, ele que cuida da sua vida. É isso que Jó quis dizer. Para Deus se afastar dele e deixar ele em paz. Jamais devemos fazer assim. Segundo ponto, jamais devemos amaldiçoar a vida. Devemos agradecer a Deus por Ele ter nos tornado sua imagem e semelhança. Jó amaldiçoou o dia de seu nascimento, amaldiçoou a vida. Capítulo 3, versículo 1. Então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jamais devemos fazer semelhante coisa. Terceiro ponto, jamais devemos motivar, incentivar ou convidar alguém para junto com nós amaldiçoar a vida. Capítulo 3, versículo 8. Amaldiçoa-na aqueles que amaldiçoaram os dias, aqueles que são hábeis para evocar Leviatã. Quando Jó fala isso, ele está evocando, pedindo para pessoas que são profissionais amaldiçoadores lhe ajudar a amaldiçoar o dia do seu nascimento, ou seja, a amaldiçoar o maior dom que Deus lhe deu, a vida. Jamais devemos imitar Jó também neste sentido. Quarto ponto, jamais devemos sequer imaginar que Deus sente prazer em torturar, em ver a desgraça de um inocente. Isso é algo que nós jamais devemos ter em nossa mente. E Jó queria convencer seus amigos de que esse era o Deus que eles defendiam. Um Deus que sentia prazer com a desgraça de um inocente. Capítulo 9, versículo 23. Se um flagelo causa de repente a morte, ele ri-se do desespero dos inocentes. Jamais Deus sentirá prazer em ferir um inocente ou ver a desgraça de um inocente. Se nós acreditarmos nisso que Jó falou, qual Deus nós estamos servindo? Nós estamos acreditando num Deus que faz isso, como Jó afirma? Jamais podemos acreditar que Deus seria capaz de tamanha crueldade. Quinto ponto, jamais
deveremos nos sentir superiores a Deus. Em hipótese alguma, o ser humano tem uma inteligência superior à inteligência de Deus. Deus é justo, Ele é perfeito, Ele sabe o antes, o durante e o depois. Então, o seu julgamento é perfeito. E nós, humanos, não somos assim. Nossa inteligência é limitada ao ser humano. Jó se julgava superior a Deus. E isso é um grave erro. Jó falou assim, capítulo 31, versículo 35, 36. Ó, se eu tivesse alguém para me ouvir, eis a minha assinatura, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva também seu memorial. Será que eu não o poria sobre meus ombros e não cingiria a minha fonte com ele, como de uma coroa? Deus não é nosso adversário. Deus é nosso Pai. E como um Pai perfeito, justo, Ele nos julga. Ele quer sempre a nossa felicidade, o nosso bem. Jamais devemos seguir o exemplo de Jó, nos sentindo superior a Deus em inteligência, em capacidade de julgamento. O sexto e último ponto. Nós precisamos saber o que Deus pensa sobre Jó. Isso é fundamental para nós entendermos se Jó, tudo o que ele falou, ele tinha razão. Se Jó realmente era uma pessoa paciente, um exemplo a ser seguido. No capítulo 38, versículo 2, Deus falou para Jó assim: quem é aquele que obscurece assim a providência, com discurso sem inteligência? Isso é o que Deus falou para Jó. Seus discursos, sua fala, não tinha inteligência. Jó era inteligente? Sim, Jó era muito inteligente, com inteligência humana. Faltava a Jó a inteligência, o conhecimento espiritual, o conhecimento sobre Deus, sobre como Deus julga. Deus é perfeito. Jó pediu para Deus se afastar. Jó amaldiçoou a vida. Então Deus se afastou. E o que aconteceu para Jó quando Deus se afastou? Então Jó acusava Deus de ser injusto. Mas injusto era Jó ao se julgar superior a Deus. Pedir para Deus se afastar e depois não lembrar aquilo que ele tinha falado. Pedindo o afastamento de Deus, e Deus atendeu, fazendo justamente aquilo que Jó pediu.